Olá pessoal, então vamos dar continuidade às nossas aulas. Essa é a nossa aula de número 9, aula remota da disciplina Direito Processual Penal 3 do curso de Direito da FACAP. Espero concluir o nosso conteúdo da segunda unidade com essa aula. Caso seja necessário, talvez ainda grave mais uma, mas espero concluir o assunto com essa aula. Nós estamos falando sobre procedimento especial do Tribunal do Júri. A aula anterior já tratei disso com vocês. Lembrando que o nosso assunto da segunda unidade se iniciou por procedimento sumaríssimo. Tá? Então eu falei sobre procedimento sumaríssimo e agora procedimento especial do Tribunal do Júri, conforme tínhamos programado no início do nosso curso. Então vamos dar continuidade. Eu falei para vocês que o procedimento do júri é um procedimento escalonado ou bifásico, previsto no Código de Processo Penal. Todas as fases, todo o rito do procedimento é previsto no Código de Processo Penal, que tem todo um regramento específico para o Tribunal do Júri. Mencionei para vocês que a primeira fase, também chamada de sumário da culpa, ou iudicio accusatione, onde se busca chegar a uma decisão se remete ou não aquele caso para ser julgado pelo Tribunal do Júri. Nessa primeira fase, quem julga, quem decide, é somente o juiz de direito, só tem a participação do juiz de direito ou juiz togado. Não se tem ainda a participação do juiz leigo, que são os jurados, tá? E só participam da segunda fase, na sessão de julgamento. Então, nessa primeira etapa, se busca chegar a uma decisão a respeito dessa admissibilidade ou não desse processo ser julgado pelo Tribunal do Júri. O rito, ele é muito, dessa primeira etapa, eu disse para vocês que ele é muito semelhante ao rito do procedimento comum ordinário. Desde o oferecimento da denúncia até a realização da audiência de instrução e julgamento, basicamente nós temos aí o mesmo regramento. E aí falei de algumas distinções, tá? E ao final ao final da instrução processual, o juiz poderá proferir 4 decisões. Nós estávamos falando dessas 4 decisões, que pode ser uma decisão de impronúncia, desclassificação, absolvição sumária ou pronúncia. Tá? A decisão de pronúncia é aquela que remete o processo, de fato, a ser julgado pelo Tribunal do Júri, que vai ser julgado pelo Tribunal do Júri. Então nós falamos das 3 primeiras. Vamos falar hoje, aqui agora, sobre a decisão de pronúncia, prevista no artigo 413 do Código de Processo Penal. Essa decisão encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. O juiz de direito faz uma espécie de filtro em que ele permite que seja julgado pelo Tribunal do Júri uma acusação que há viabilidade, tá? Então, como eu disse para vocês, se não houver essa viabilidade de ser julgado pelo Tribunal do Júri, o juiz deve impronunciar e não pronunciar. Então, o que acontece na decisão de pronúncia? O juiz faz um chamado juízo de prelibação. O que isso significa? O juiz admite ou rejeita a acusação sem qualquer análise profunda do mérito, não faz uma valoração acerca do mérito. Ele não está dizendo que é culpado e nem inocente, tá? Ele vai simplesmente fazer aqui uma análise da verificação da fumaça do bom direito, ou fumus boni iuris, admitindo aquela acusação que tenha pelo menos probabilidade de procedência.
Então, quando nós falamos em pronúncia, a gente tem que verificar dois pressupostos básicos que o juiz deve verificar. Ele deve verificar se há materialidade, tá? O juiz sumariamente vai realizar, vai analisar se o crime doloso está presente. Ele tem que estar convencido da existência de um crime doloso contra a vida, isso nós chamamos de materialidade, e indícios suficientes de autoria ou participação. Aqui é o que a doutrina chama de prova semiplena, ou seja, um elemento de prova mais tênue, tá? De menor valor persuasivo, é uma certa probabilidade, tá? O juiz tem que verificar se existe elementos suficientes para remeter aquele processo a julgamento pelo tribunal do júri, quando ele verifica pelas provas ali indícios suficientes de autoria. Isso não significa que aqui alguns doutrinadores e até a jurisprudência, algumas decisões judiciais dizem que prevalece nessa fase o chamado princípio indubio pro societate, ou seja, na dúvida se deve pronunciar, e com isso amparando a sociedade. Acontece que esse princípio, se é que eu posso chamar de princípio, é muito criticado pela doutrina moderna, no sentido de que não há previsão constitucional e nem legal para esse princípio, tá? O que existe é o princípio da presunção de inocência, expressamente previsto na Constituição Federal, no seu artigo 5º. Então, mesmo aqui deve prevalecer esse princípio, que é expresso. O que se está aqui, tão somente, é preservando a competência do tribunal do júri, que deve julgar de fato se a pessoa é culpada ou inocente. E o juiz deve fazer esse filtro. Se ele tem dúvida razoável sobre os indícios suficientes de autoria, ele não deve pronunciar. Mas se ele tem ali elementos suficientes a indicar indícios suficientes de autoria, aí ele deve remeter o processo, preservando assim a competência do tribunal do júri, tá? Então não se trata, na verdade, de indúbio pro societate. Se trata em preservar a competência do tribunal do júri. Se existe ali naquele processo, o juiz está convencido da materialidade, ou seja, da existência de um crime doloso contra a vida, e ele tem, pelos elementos de prova, indícios suficientes de autoria, aí ele deve remeter ao tribunal do júri, proferindo, portanto, uma decisão de pronúncia, ok? Então não se trata de princípio que, na verdade, nem existe indúbio pro societate, ok? Qual a natureza jurídica da decisão de pronúncia? A doutrina diz, a doutrina majoritária, diz que a decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória. Interlocutória porque não resolve o mérito. Quem resolve o mérito são os jurados, o conselho de sentença, ok? Mista, então interlocutória mista, porque encerra uma fase do procedimento especial, e não terminativa, porque não termina o processo, encerra apenas uma fase, que é a primeira fase do procedimento escalonado, mas é não terminativa porque não põe fim ao processo, ok? E já que essa decisão é submeter o acusado a julgamento perante o tribunal do júri, ela tem natureza processual, tá? Então ela não produz coisa julgada material, ou seja, ela pode ser, o conteúdo dela pode ser totalmente modificado. Por exemplo, o juiz pronunciou e o conselho de sentença pode absolver, tá? Pode reconhecer uma qualificadora, pode não reconhecer uma qualificadora naquela pronúncia e por aí vai, ok? Mas o que acontece aqui, o que a doutrina chama de preclusão pro judicato, no sentido de que o conselho de sentença
poderá sim decidir contrário à decisão de pronúncia, mas o juiz que proferiu a pronúncia, como regra, se ela precluiu, tá, não pode mais modificar a decisão de pronúncia. Se decorrer o prazo de recurso, como regra, essa decisão não pode mais ser modificada pelo juiz. Tá? Pode ser modificada no prazo do recurso pelo tribunal, porque é uma decisão que cabe recurso. E o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Vejam, cuidado com isso. Contra a impronúncia, o recurso cabível é a apelação. Contra a decisão de pronúncia, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Então aqui não cabe aquele argumento de que o recurso em sentido estrito é uma via de mão dupla. Impronúncia e pronúncia reze, não. Impronúncia, apelação, e contra a pronúncia, recurso em sentido estrito. Então, como eu disse, como em regra, não se pode mais modificar a pronúncia depois que ela preclui, tá? Mas em caráter excepcional, é possível modificar essa pronúncia. Está previsto no artigo 421, parágrafo 1º do CPP. Quando é que isso é possível, mesmo precluindo? Então, precluir a decisão de pronúncia, remetendo o processo para o tribunal do júri. Contudo, surge uma circunstância superveniente que venha a alterar a classificação do crime. Então, veja só, o que prevalece é o chamado princípio da imodificabilidade da decisão de pronúncia. Princípio da imodificabilidade da decisão de pronúncia. O que significa isso? Depois que preclui, não posso mais modificar a decisão de pronúncia. Contudo, excepcionalmente isso é possível quando surge circunstância superveniente que vem alterar a classificação do crime. Por exemplo, o acusado foi pronunciado por homicídio tentado, tentativa de homicídio. Acontece que após a pronúncia, a preclusão da decisão de pronúncia, a vítima vem a óbito em razão da conduta pela qual ele está sendo acusado. Por exemplo, um disparo de arma de fogo. A vítima só morre após a decisão de pronúncia precluir. Aí é possível alterar a pronúncia. O que o juiz vai fazer? Vai abrir vista para o Ministério Público se pronunciar. O Ministério Público poderá fazer o aditamento da inicial acusatória e aí vai abrir também para abrir vista para a defesa se manifestar, podendo oferecer defesa, e poderá ocorrer também aqui a realização de produção probatória, conforme o artigo 384 do CPP, que trata do procedimento da mutatio libelli. Então, seria o mesmo procedimento. Então, somente nessas hipóteses em que se altera algo depois da pronúncia, uma circunstância superveniente, e aí sim é possível alterar o conteúdo da pronúncia. Ok? Veja só, na pronúncia é necessário também se verificar que na fundamentação da pronúncia o juiz tem que tomar cuidado com o que se chama de eloquência acusatória. O que isso significa? Eloquência acusatória é o chamado excesso de linguagem. O juiz tem que tomar cuidado porque ele não faz uma análise do mérito no sentido de absolver ou condenar, tá? Como eu disse para vocês, é uma decisão de admissibilidade da acusação, remetendo o processo ao tribunal do júri. Então o juiz não pode, por exemplo, colocar na decisão de pronúncia que está provada a autoria, está demonstrada cabalmente a autoria ou a participação do acusado. Por quê? Porque os jurados vão receber cópia dessa decisão de pronúncia. E o juiz não pode, então, manifestar aqui uma análise sobre o mérito, no sentido de que está demonstrada a acusação
ou demonstrado uma qualificadora e assim de forma subsequente. O juiz tem que ter cuidado ao proferir a decisão de pronúncia para não incorrer no excesso de linguagem. Ele precisa usar termos em que não vá influenciar indevidamente na decisão do jurado. Então ele vai usar, por exemplo, expressões como pelos elementos probatórios, se tem aqui nos autos indícios de autoria aptos a remeter o processo ao tribunal do júri. Tá? Então, pelo depoimento das testemunhas, verifico elementos suficientes a determinar que seja julgado pelo juízo competente, que é o tribunal do júri. Se ele colocar excesso de linguagem, causa nulidade. A decisão de pronúncia ela é nula. Tá? E por isso não pode, ela tem que ser retirada dos autos, tá? E tem que ser proferida outra, porque senão vai influenciar indevidamente os jurados, certo? O conteúdo da pronúncia. A pronúncia preciso fazer a classificação do crime, dizer qual crime o agente está sendo imputado. Então, homicídio na sua forma simples, homicídio na sua forma qualificada, tem que falar sobre as qualificadoras, tá? Mas também sem correr em excesso de linguagem, para não demonstrar ali qual é o entendimento do juiz a respeito do mérito. Então, deve-se falar sobre causas, sobre as qualificadoras e sobre causas de aumento de pena também imputadas na inicial acusatória. O juiz não pode falar sobre as causas de diminuição, como por exemplo o homicídio privilegiado. Isso somente será feito em sede de julgamento, desde que a defesa assim o faça em sede de sessão de julgamento perante o tribunal do júri. O juiz não se manifesta sobre causas de diminuição de pena, só pode se falar sobre causas de aumento, certo? E também não se deve falar sobre agravantes e atenuantes, precisam ser sustentadas em plenário durante o julgamento perante o tribunal do júri, e nem sobre concursos de crime, por exemplo, se é concurso material, se é concurso formal ou crime continuado. Tudo isso tem que ser feito durante o julgamento no plenário do júri, ok? Então, com isso, a gente aí falou tudo sobre decisão de pronúncia. O recurso cabível, como já falei, é o recurso em sentido estrito, conforme previsto no artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal. Então, seguindo, se eu tenho uma decisão de pronúncia, tá? Significa que aquele se preclui essa decisão de pronúncia, eu vou ter o julgamento perante o tribunal do júri. O juiz fez o filtro e admitiu que esse processo precisa ser julgado pelo tribunal do júri, que é o juízo competente para analisar o mérito de crime doloso contra a vida. Ok? Contudo, pode surgir, após a decisão de pronúncia, o que a gente chama de desaforamento. Essa possibilidade que se chama de desaforamento, que é previsto expressamente para o procedimento especial do Tribunal do Júri, é previsto nos artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal. O desaforamento é o deslocamento, então desaforamento é o deslocamento da competência territorial de uma comarca para outra, a fim de que nesta seja realizado o julgamento pelo tribunal do júri. Então, o que acontece aqui? Após a decisão de pronúncia, se verifica alguma das situações em que é necessário deslocar a competência territorial, sai de uma comarca onde era originalmente competente. Por exemplo, Petrolina era a comarca originalmente competente para julgar aquele caso, conforme as regras do artigo 70 do Código de Processo Penal. As regras de competência que vocês já estudaram nas disciplinas anteriores.
Então, as regras de competência foram estabelecidas e Petrolina era a comarca competente. O juiz processou, realizou a primeira fase, mas daí, na segunda fase, se alegou alguma das hipóteses para modificação dessa competência. Que sentido? Para que o julgamento pelo tribunal do júri não seja realizado em Petrolina. Nós vamos ver quando é que isso quando é que é possível isso acontecer, ok? Então, o deslocamento da competência se restringe tão somente para o julgamento perante o tribunal do júri, ou seja, já na segunda fase, ok? Somente na segunda fase é que cabe esse pedido de desaforamento. Esse pedido de desaforamento é sempre julgado pelo Tribunal de Justiça, não é o juiz de primeira instância, e sim o Tribunal de Justiça por meio das suas câmaras criminais ou turmas, tá? Quem tem legitimidade para requerer o desaforamento pode ser requerido pelo Ministério Público, pelo assistente de acusação, pelo querelante, pelo acusado ou mediante representação do próprio juiz que era competente na primeira fase, ok? Caso esse pedido não seja feito pelo próprio juiz, ele deve sempre se manifestar sobre o pedido feito para os demais legitimados. Então, se foi feito pelo Ministério Público, o juiz deve se manifestar a respeito desse pedido, mas quem julga sempre é o tribunal, ok? Qual é o momento para fazer esse pedido de desaforamento? O momento é sempre após a decisão de pronúncia. Então, se tiver recurso ainda pendente da decisão de pronúncia, não é possível se conhecer desse pedido, tá? Então, só se admite pronúncia, só se admite desaforamento após a preclusão da decisão de pronúncia. E somente se admite esse pedido de desaforamento após o julgamento pelo tribunal do júri se ocorrer duas hipóteses, tomar duas condições. Como regra, é antes do julgamento e após a decisão de pronúncia. Então, após a decisão de pronúncia e antes do julgamento pelo tribunal do júri. Mas pode acontecer em uma situação em que esse desaforamento seja realizado após o julgamento feito pelos jurados, e desde que somadas duas condições, conforme previsto no artigo 427, parágrafo 4º. Se houver nulidade da decisão, ou seja, do julgamento pelo tribunal do júri, e o fato tiver ocorrido durante ou após a realização do julgamento. Então, se alguma das hipóteses que autoriza o desaforamento tiver ocorrido ou durante o julgamento ou após o julgamento, ok? Então, mas como regra, tem que ser feito o desaforamento antes do julgamento. Somente nessa situação em que há nulidade da decisão e o fato ter ocorrido durante ou após o julgamento. E quais são as hipóteses que autorizam o desaforamento? Interesse de ordem pública. Quando se verifica, por exemplo, que realizar o julgamento naquela comarca se torna algo que pode abalar a ordem pública. Um caso, por exemplo, que naquela cidade não tem segurança pela repercussão, pela gravidade, pelas pessoas envolvidas do julgamento, tudo isso. E há um interesse de ordem pública e naquela comarca não comporta, portanto, a realização do tribunal do júri. Então, imagine um caso de extrema repercussão e que não há possibilidade de garantir a segurança de todos no recinto. Então, é um caso de interesse de ordem pública. Um outro caso, uma outra hipótese, é dúvida sobre a imparcialidade do júri. Uma situação em que se verifica que a pessoa que está sendo julgada ou leva um temor muito grande para os jurados, ou uma pessoa que tem muita amizade com todo mundo na cidade, e daí se torna impossível. Uma pessoa muito conhecida, muito amada na cidade, está sendo julgada.
ou a pessoa muito odiada, e por aí se leva dúvida suficiente sobre a imparcialidade do júri. Então, se demonstrado isso, também é uma hipótese de desaforamento, ou seja, deslocamento da competência. Outro caso, falta de segurança pessoal do acusado, quando, por exemplo, se verifica que pela repercussão pode levar a falta de segurança para o próprio acusado, que pode sofrer um linchamento ou até morrer durante o julgamento do tribunal do júri. Então, é uma outra hipótese de julgamento aí que pode ser deslocada à competência. Então, interesse de ordem pública, quando abala demais a repercussão, quando envolve conflito entre famílias de uma cidade pequena, ou envolve pessoas envolvidas em organização criminosa, que pode ter um risco de resgate, inclusive, durante o julgamento, dúvidas sobre a imparcialidade dos jurados, ou falta de segurança pessoal do acusado. E a última hipótese, quando o julgamento é essa hipótese mais remota, tá? Mais difícil de acontecer, no sentido de quando o julgamento não for realizado no prazo de 6 meses, contado da preclusão da decisão de pronúncia, desde que comprovado excesso de serviço e evidenciado que a demora não foi provocada pela defesa. Que é a hipótese que aquela comarca está muito abarrotada de processo, decorrido já 6 meses, e não tem como julgar num prazo razoável. Então não é só o excesso de trabalho, tem que ficar demonstrado que não tem possibilidade de julgar num prazo razoável, ok? Então são essas aí as opções, as hipóteses de deslocamento da competência no caso de desaforamento. Lembrando que serão remetidos para julgamento nessa comarca os crimes conexos também que forem imputados, e também eventuais coautores ou partícipes, para não poder não fazer a cisão do julgamento. Todos serão remetidos para essa nova comarca. Que nova comarca é essa? A lei processual fala que aquela que seja mais próxima de uma determinada região, para a comarca mais próxima. O Código de Processo Penal, ao tratar disso, no artigo 427, fala determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. Então, por exemplo, se eu tenho um crime numa cidade pequena como Santa Maria da Boa Vista, a competência lá fixada, mas aí se verifica que lá foi uma briga entre famílias, pessoas conhecidas, interesse de ordem pública, e aí se faz o pedido de desaforamento e pede, por exemplo, que seja realizado na comarca de Petrolina. Faz parte da mesma região aqui e, portanto, é possível que seja julgado em Petrolina. Agora eu posso ter um caso de muita repercussão em Petrolina e região. Aí seria o caso, por exemplo, de remeter até o processo para o Caruaru ou até a capital. Então vai depender aí dessas circunstâncias, ok? Então, sobre o desaforamento, basicamente é isso. Eu preciso que vocês façam a leitura dos artigos 427 e 428 para que vocês conheçam a legislação também, tá certo? E para que vocês venham acompanhar aí e entendam de forma mais específica no que consiste o desaforamento. Em termos gerais, é tudo isso que eu falei para vocês, a modificação da competência em razão dessas circunstâncias aí. Se eu não tenho pedido de desaforamento, precluiu a decisão de pronúncia, nós vamos falar então da segunda fase, ou iudicium causae, ou a fase do julgamento propriamente dito, que é uma fase que inicia da preparação do processo para julgamento pelo tribunal do júri, tá, até a sessão plenária ou a sessão de julgamento. Então, precluída a decisão
de pronúncia, o artigo 421 do Código de Processo Penal fala que os autos serão encaminhados ao juiz presidente do tribunal do júri, ou seja, o juiz togado. E o juiz presidente vai fazer uma espécie de relatório do processo, tá? Primeiro ele vai intimar as partes, chamado na fase do artigo 422 do CPP, precluda a decisão de pronúncia. O juiz deve determinar a intimação do Ministério Público ou querelante e do defensor, do acusado, para no prazo de 5 dias apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5. Então, no máximo 5 testemunhas, oportunidade em que as partes poderão, por exemplo, juntar documentos e requerer diligências, como, por exemplo, reconstituição do crime, complementação do laudo pericial e etc. Nesse número máximo de testemunhas, não se computam informantes, nem testemunhas referidas e nem a vítima, o ofendido, tá? Vejam, a parte que está, isso aqui é chamada fase do 422, é quando preclui, então, a adesão de pronúncia. Eu vou intimar a acusação e defesa para indicar se tem testemunha para ouvir, até o máximo de 5, se quer oferecer documento, requerer algum tipo de prova pericial. É importante que a parte que queira ouvir, por exemplo, uma testemunha, ela deve colocar que aquela testemunha deve ser ouvida em caráter de imprescindibilidade, ou seja, indispensabilidade do depoimento, porque assim a testemunha deve ser intimada para ser ouvida em plenário. O julgamento não pode ocorrer sem a oitiva dessa testemunha, ok? Porque se não colocar essa cláusula de indispensabilidade ou imprescindibilidade, caso a testemunha não compareça ou não seja localizada, o julgamento vai ocorrer sem ouvir a testemunha. Aí o juiz vai fazer, depois das partes se manifestarem nessa fase do artigo 422, o juiz vai fazer o ordenamento do processo. E no ordenamento do processo, o juiz decidirá sobre os requerimentos de prova a serem produzidas ou aquelas que foram pedidas para serem exibidas em plenário. Vai ordenar diligências que achar necessárias, falar sobre determinadas nulidades, esclarecer fatos, e bem como vai elaborar agora um relatório sucinto do processo, do que aconteceu ali, do que se trata a acusação, quantas testemunhas foram ouvidas durante a primeira fase, qual foi a imputação na pronúncia, vai falar sobre o que foi requerido pelas partes na fase do artigo 422 do CPP e vai determinar a inclusão daquele processo na pauta de julgamento. Tá? Então, faz o relatório e requer dia e hora para julgamento. Então, marcando o julgamento, nós teremos aí primeiro que falar sobre a organização do júri. Tá? Agora, nós vamos ter um julgamento que é realizado pelo juiz leigo. O tribunal do júri, como eu disse para vocês no início, ele é formado por 25 jurados, pessoas do povo, tá? Não são juízes de formação. Qualquer pessoa capaz pode ser jurado, tá? Que são escolhidos entre cidadãos. Nós vamos falar sobre isso. Então, 25 jurados que são sorteados de forma aleatória e o juiz de direito, o juiz togado. E aí nós vamos verificar então como funciona essa organização do júri. Quem pode ser jurado? Requisitos para ser jurado. Está no artigo 436 do CPP. Vou mostrar a vocês aqui agora essas regras do CPP, porque são regras bem específicas. Então vamos lá. Requisitos para ser jurado. Artigo 436
Veja, o serviço do júri é obrigatório, então não é um serviço que é voluntário. A pessoa que é convocada, é sorteada e convocada, tem que, em regra, não pode se recusar a participar. Então, o alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 anos de notória idoneidade. Tá? Então, significa que naquela comarca o juiz poderá requerer uma lista de pessoas, tá, de forma aleatória, seja de empresas, órgãos públicos, instituições públicas, e daí fazer esse sorteio. Precisa ser cidadão e maior de 18 anos de notória idoneidade. O parágrafo 1º diz: nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor, etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. Vejam, aqui fala grau de instrução. Vejo que, em regra, não posso excluir qualquer pessoa, mesmo que a pessoa não tenha uma formação, tem um curso superior, por exemplo, mas prevalece na doutrina que eu não poderia, por exemplo, colocar para ser jurado uma pessoa analfabeta, totalmente analfabeta, apesar da lei não excluir, porque a pessoa precisa pelo menos saber ler a cédula, porque ela vai receber uma cédula com a votação com a palavra sim e uma cédula com a palavra não. Logo, como ela não pode ser, ninguém pode votar por ela, somente ela pode ler aquela e escolher a cédula, não seria possível, por exemplo, uma pessoa analfabeta ser jurado. Até porque também vai ser disponibilizado ao jurado uma cópia da decisão de pronúncia, uma cópia do relatório, e ela precisa pelo menos saber ler, ok? O júri, como eu disse, é um serviço que é obrigatório. Logo, a pessoa que não justificar a recusa em ser jurado poderá ser multada de 1 a 10 salários mínimos, tá? De acordo com a condição econômica do jurado. Então, a recusa injustificada ao serviço do júri acarretará em multa de 1 a 10 salários mínimos a critério do juiz, tá? E o artigo 442 diz o seguinte: ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente, será aplicada multa de 1 a 10 salários mínimos a critério de juiz, de acordo com sua condição econômica, ok? Então ele não pode se recusar e nem pode deixar de comparecer, porque o serviço é obrigatório. Direito dos jurados. Quais são os direitos do jurado? O artigo 439 elenca: o exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá a presunção de idoneidade moral. Então, o jurado terá essa declaração de que ele foi jurado, que vai estar constituirá serviço público relevante e estabelecerá a presunção de idoneidade moral. Quando ele é jurado, de fato sorteado, ele passa a ter, inclusive, naquele momento que ele é jurado, as prerrogativas de qualquer juiz, tá? No momento em que ele é jurado. E mais, o jurado também terá direito, na condição do artigo 439, de preferência, como diz o artigo 440, em igualdade de condições nas licitações públicas e no provimento mediante concurso de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. Significa que ser jurado é um dos critérios, né,
de desempate, tanto em licitações públicas como em concursos públicos. Então, se houver empate em todos os outros critérios de escolha, o serviço ter sido jurado é um critério de desempate, ok? O artigo 437 fala das pessoas que estão isentas do serviço do júri, tá? Eu quero que vocês façam a leitura desse artigo, que traz aqui todas as pessoas que estão isentas do serviço do júri. Então, o presidente da República, os ministros de Estado, governadores e seus secretários, os membros do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa, das câmaras distritais e municipais, os prefeitos, magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, os servidores do Poder Judiciário, do Ministério e da Defensoria Pública, as autoridades e os servidores da Polícia e da Segurança Pública, os militares em serviço ativo, os cidadãos maiores de 70 anos que requiram sua dispensa. Então vejam, uma pessoa maior de 70 anos pode ser jurada? Pode, mas ela pode, se requerer dispensa, ela será dispensada. Então não é obrigatório para quem é maior de 70 anos. Para as demais pessoas aqui, o júri ele não pode ser jurado, essas pessoas que eu mencionei. O maior de 70 anos pode, mas pode requerer a sua dispensa. E aqueles que requerem, mas demonstrando que requerem a dispensa, né? Requererem a dispensa, demonstrando justo impedimento. Por exemplo, o médico pode ser jurado, mas ele, por exemplo, mostra que naquela cidade só tem ele como médico, ou ele atua como médico intensivista, que o seu serviço é indispensável. Aí ele mostra o justo impedimento. Nós temos também a falar aqui no artigo 438 aquilo que nós chamamos de escusa de consciência, que é previsto tanto na Constituição, no artigo 5º, inciso 8, como também no artigo 15, inciso 4, e no CPP, no artigo 438, parágrafo 1º, que é o seguinte: a recusa do serviço do júri fundado em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo sob pena de suspensão dos direitos políticos enquanto não prestar o serviço imposto. Então veja só, o serviço do júri é obrigatório, mas a pessoa pode, por exemplo, alegar que não pode ser jurado por uma convicção religiosa, filosófica ou política. Aí o que acontece? Ela terá que prestar um serviço alternativo, tá? Porque não pode simplesmente, ninguém pode alegar motivo de convicção religiosa, filosófica ou política para uma obrigação que é a todos imposta. Mas se a pessoa assim fundamentar, no sentido, olha, minha convicção filosófica não permite, ou minha convicção religiosa não permite ser jurado, aí será o dever de prestar um serviço alternativo, que será fixado pelo juiz, e se a pessoa não cumprir, terá a suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar esse serviço. Aí o parágrafo 1º diz: entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo no Poder Judiciário, na Defensoria, no Ministério Público ou entidade conveniada para esses fins. Ok? Então, esse aí o serviço voluntário alternativo. Então, voltando. Então, essas aí são as principais regras sobre os jurados, tá? Para que vocês compreendam, façam a leitura principalmente desses dispositivos que eu mencionei, para fixar melhor em vocês aí esse assunto. E aí nós teremos a reunião periódica, que exatamente o tribunal do júri, o juiz, ele instalará a reunião periódica. Por exemplo, ela pode ser mensal, pode ser trimestral, ela pode ser semestral, e o juiz vai estabelecer quantos julgamentos serão realizados naquela pauta, ok? E aí vejam só,
se nós tivermos algumas ausências nesse julgamento, quais são aí as consequências? Se eu tenho ausência do Ministério Público, o júri não pode acontecer. Se for injustificada a ausência, o juiz fará a comunicação à Corregedoria do Ministério Público. O advogado também não comparece sem justificar, o juiz intimará o acusado para constituir novo advogado num prazo determinado. Se assim não o fizer, o processo será remetido à Defensoria Pública e o juiz poderá inclusive oficiar a ordem dos advogados se o advogado não justificar a sua ausência. Com relação ao acusado solto, é possível que ele não queira comparecer ao tribunal do júri na sessão, e a sessão pode acontecer sem a sua presença. Mas se ele tem endereço, indicou endereço, ele precisa ser intimado para a sessão de julgamento, tá? Caso ele seja considerado revel, naqueles casos que eu falei para vocês, mudou de endereço e não comunicou, isso é uma hipótese de revelia, tá? E aí vai ser intimado somente vai fazer a tentativa da sua intimação da decisão de pronúncia. Caso não seja encontrado, será feita a intimação por edital e ele vai ser intimado por edital também da sessão de julgamento. Mas é possível realizar o julgamento sem a sua presença, mas precisa ser intimado como regra, certo? Salvo no caso da revelia, como já falei para vocês. O acusado preso necessariamente precisa participar, porque ele está sob a custódia do Estado. O Estado não pode alegar que não pode levá-lo a julgamento, certo? Então é necessário que leve o acusado a julgamento. Ele pode até chegar e dizer: eu não quero participar, mas é direito dele participar. E o Estado, se ele estiver preso, necessariamente precisa intimá-lo, ok? Se houver testemunha faltante, o juiz precisa verificar se houve a cláusula de imprescindibilidade. Se houve, terá que remarcar o júri para poder fazer a condução coercitiva, se for o caso dessa testemunha, tá? E aí o juiz precisa verificar a presença dos jurados, tá? Como eu disse, são 25 jurados que são sorteados. O juiz pode inclusive fazer o sorteio de suplentes, tá? Como se fossem os jurados reservas. Mas ele só pode instalar instalar a sessão, vamos assim dizer, iniciar realmente o julgamento, se tiver pelo menos 15 jurados, ok? Lembrando que é possível que haja suspeição, impedimento e compatibilidade dos jurados, conforme previsto nos artigos 448 e 449, que eu vou mostrar para vocês aqui no CPP. Então, as hipóteses de impedimento: são impedidos de servir no meio são impedidos de servir no mesmo conselho. Marido, então não posso ter no mesmo conselho de sentença. Conselho de sentença são 7 jurados, sabe? Que são sorteados no momento em que se inicia a sessão de julgamento. Então são impedidos de servir no mesmo conselho: marido e mulher, ascendente e descendente, sogro e genro ou nora, irmãos e cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto, madrasta ou enteado. O mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantêm união estável reconhecidas como entidade familiar. Aplicar-se aos jurados disposto sobre impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades dos juízes togados, ok? Também são impedidos de ser jurado quem tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento posterior.
Ou seja, alguém que já participou de um julgamento anterior não poderá mais julgar se, por exemplo, aquele julgamento foi anulado. Se eu anulo o julgamento, eu preciso que nesse novo julgamento não posso ter os mesmos jurados, tem que ser novos jurados. No caso de concurso de pessoas, houver integrado o conselho de sentença quem julgou o outro acusado. Imagina que houve cisão do julgamento. Eu tive o julgamento de uma pessoa e depois vou ter de outra. Como houve concurso de pessoas, quem participou de um julgamento não pode participar do outro. Ou a pessoa que já tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. Em algum momento aquele jurado já se manifestou que vai condenar ou absolver. Ok? O artigo 450 fala: dos impedidos entre si por parentesco ou relação de convivência, servirá o que houver sido sorteado em primeiro lugar. Então, sorteou um. O segundo é que vai ser impedido. Ok? Então, basicamente, são essas aí as hipóteses de impedimento e suspeição. Lembrem-se que eu tenho ali o júri formado por 25 jurados. Se eu tiver 15, já posso abrir a sessão para julgamento. E cada parte poderá recusar imotivadamente até 3 jurados. Então, além das hipóteses de impedimento e suspeição, tanto a acusação como a defesa poderá recusar até 3 jurados sem qualquer motivo, seja por estratégia, porque o perfil do jurado não agradou a acusação e nem a defesa, poderá recusar até 3, certo? Se tiver mais de um acusado, prevalece o entendimento que a recusa de 3 jurados serve para cada um acusado. Então, se eu tenho 2 acusados, são 6 recusas para a acusação e 6 recusas para a defesa. Isso pode, inclusive, gerar aquilo que se chama de estouro de urna, que é quando, em razão das recusas, não sobram 7 jurados suficientes para compor o conselho de sentença. Neste caso, terá que remarcar um novo júri. O juiz poderá, inclusive, requerer a intimação dos jurados suplentes. Veja que a recusa pode ser motivada no caso de impedimento ou suspeição. Aí não tem quantidade, Aí precisa demonstrar qual é o impedimento, qual é a suspeição. E as recusas imotivadas, que é de 3 jurados para cada acusado. E aí, depois de feito o sorteio, imagine que eu formei o conselho de sentença com 7 jurados. Aí o juiz tomará o compromisso dos jurados. É uma formalidade. O juiz tem, inclusive, no Código de Processo Penal, vou mostrar para vocês aqui a formalidade da tomada de compromisso, que o juiz fará a leitura para os jurados e eles deverão repetir, deverão estar de pé. Ele suspende a mão e diz o seguinte: formado com 472. Formado o conselho de sentença, o presidente, que é o juiz presidente, levantando-se com ele todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação: em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados, um por um, vai ser nominalmente chamado pelo juiz, fulano de tal, e cada um vai responder: assim o prometo, levantando a mão, e vai dizer: assim o prometo. O jurado em seguida receberá cópia da pronúncia, como disse para vocês, e cópia das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e o relatório do processo. Então, basicamente é isso sobre feita a tomada de compromisso dos jurados.
nós vamos para a instrução em plenário. Então, formado o conselho de sentença, o juiz vai explicar ali, fazer um resumo do processo, fazer o compromisso dos jurados. Eles ficam incomunicáveis a partir deste momento, não podem conversar entre si, nem ter qualquer tipo de comunicação com pessoas externas, para justamente manter o sigilo das votações, a imparcialidade, como a gente já conversou aqui na aula anterior. Aí eu passo a ter a instrução em plenário, a possibilidade de produzir prova em plenário. Então é possível fazer a oitiva da vítima, caso seja possível, né? Ouvir testemunhas que tenham sido arroladas pela acusação ou pela defesa na fase do artigo 422. É possível fazer acareações, é possível fazer reconhecimento de pessoas e coisas, e bem como fazer esclarecimento de peritos. Ok? Eu posso fazer leitura de peças, posso exibir, hoje as audiências são praticamente todas gravadas, posso exibir ali no período de tempo de cada um, tanto da acusação como da defesa, os depoimentos que foram feitos durante a primeira fase, as declarações prestadas em sede policial. É possível fazer o interrogatório do acusado, tá? Sobre a leitura de peças, eu preciso mostrar para vocês o que tem aqui o artigo 433, 770. A parte que desejar juntar algum tipo de documento, só estou procurando aqui o dispositivo para poder passar para vocês. O artigo 479. Durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando ciência à outra parte. Significa que eu não posso colocar no processo, chegar no dia lá, fazer leitura de documento ou de algum tipo de objeto que tenha relação com a causa, sem que tenha sido juntado ao processo 3 dias antes do julgamento, sob pena de nulidade. Acho que eu estava aqui falando sem mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Então, o artigo 479. Durante a sessão durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias, dando ciência à outra parte. Aí o parágrafo único diz: compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquis ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados. Então precisa ser algo relacionado ao fato, por exemplo, a matéria jornalística sobre aquele crime, ou um determinado artigo sobre aquele crime que foi praticado, uma gravação, um vídeo, uma fotografia, tá? Agora, se for a leitura de livro, leitura de revista, que não tem nada a ver com o fato, mas somente com o direito, ou com análise de outro caso, somente utilizando como argumentação, não tem qualquer proibição. Então, só precisa juntar nos 3 dias algo que tenha relação com a causa que está sob julgamento, ok? Então, deixa eu ver o que mais que eu vou falar para vocês. O artigo 474, parágrafo 3º, proíbe o uso de algemas no acusado durante o julgamento, tá? O artigo 474, parágrafo 3º,
não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes. Então, a regra é proibido o uso de algemas, até porque as algemas no acusado vai trazer uma indevida simbologia no ânimo dos jurados, que está vendo a pessoa algemada ali como uma pessoa perigosa, e ela está ali ainda como uma pessoa que vai ser julgada, não é culpada e nem inocente, é a pessoa que vai ser julgada. Então não posso fazer aí o uso de algemas, salvo se for absolutamente indispensável. O juiz inclusive precisa motivar por que vai manter essa pessoa algemada durante o julgamento, ok? Sob pena de nulidade do julgamento. Durante aí eu concluo a instrução, tá? Ocorre aí a conclusão da instrução em plenário. Nós teremos aí os debates, tá? E os debates iniciam-se pela acusação e depois pela defesa. Cada parte, nós vamos verificar aqui, cada parte terá até 1h30 para poder falar. Então, o tempo destinado à acusação e defesa será de 1h30 para cada, tá? E se houver réplica e tréplica, eu terei mais 1 hora para cada parte, conforme aí estabelece o artigo 477 do CPP. Então, primeiramente eu vou ter a acusação, e se houver assistente da acusação, ele falará no tempo da acusação também, e depois a defesa. Então será 1h30 para a acusação, 1h30 para a defesa. Se houver réplica, quem escolhe que vai ser réplica é a acusação. Aí ele terá mais 1 hora e a defesa também terá mais 1 hora para a tréplica. A defesa só terá direito à tréplica se a acusação for a réplica. Então a decisão de ir à réplica é da acusação. Ok? Agora, se houver mais de um acusado, tá, sendo julgado, o tempo de acusação e da defesa será acrescentado 1 hora para cada, e terá o dobro da réplica e o dobro da tréplica. Ou seja, se tiver 2 ou mais acusados, 2, 3, 4, eu vou ter 2h30 para a acusação e 2h30 para a defesa. Se houver réplica, a acusação terá mais 2 horas e a defesa terá mais 2 horas. Então, se tiver mais de um acusado, ok? Algo que é bem discutível na doutrina é se houver inovação na tréplica. O que acontece? Como nós sabemos, a defesa é a última a falar, então ela pode ir para a tréplica. Então imagine que a acusação sustentou a condenação com base nos seus argumentos, a defesa foi lá e sustentou a absolvição com base em seus argumentos e sustentou uma tese de absolvição, por exemplo. Aí a acusação vem na réplica rebater essa tese. Só que na tréplica a defesa vem com a outra fundamentação. A acusação não terá mais como falar. Isso se chama de inovação na tréplica. Tem-se admitido no âmbito do STJ que a defesa, por ter a seu favor a plenitude de defesa, poderá inclusive inovar na tréplica. Mas tem entendimento no sentido de que, se inovar, teria que dar uma nova palavra para a acusação, para não ser surpreendida. Essa matéria é controvertida, mas tem prevalecido que a defesa poderá fazer uso da tréplica, inclusive inovando na sua argumentação. Mas é uma matéria que é controvertida no sentido de que não pode, e se fizer, terá que dar um novo tempo para a acusação. Seria aí a réplica da tréplica, né?
As partes não poderão fazer durante esses debates, no artigo 478, aquilo que se chama de argumento de autoridade, tá? O artigo 478 diz o seguinte: durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências. Inciso 1. A decisão de pronúncia, as decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou a determinação do uso de algema como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. Vejam que nem a acusação nem a defesa poderão fazer, se utilizar, por exemplo, de uma decisão de pronúncia. Imagine que a acusação fique dizendo durante os debates: olha, o juiz de direito disse que tem indício suficiente de autoria. Isso é utilizar a pronúncia como argumento de autoridade. Ok? Então, uma outra hipótese que o juiz, as partes não poderão fazer referência sob pena de nulidade ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. A acusação não poderá utilizar o silêncio do acusado, que tem o direito de não produzir prova contra si mesmo, ou inclusive a sua ausência de interrogatório em seu prejuízo, porque isso poderá acarretar a nulidade do julgamento. Ok? Direito ao à parte. O que significa direito ao à parte? No 497. O juiz é que deve regular, inciso 12, regulamentar durante os debates a intervenção de uma das partes quando a outra tiver com a palavra, podendo conceder até 3 minutos para cada parte requerido, que serão acrescidos ao tempo desta última. Durante os debates, a acusação tem seu tempo e a defesa tem seu tempo. Só que durante os debates, uma pode interferir na argumentação da outra. Isso se chama de à parte, tá? Se a outra parte não conceder, o juiz é que deve decidir e poderá conceder até 3 minutos para cada parte fazer essa sustentação, que é uma contra-argumentação, entendeu? É possível que o juiz venha declarar que o acusado ficou indefeso quando se vislumbrar, por exemplo, que a defesa foi absolutamente insuficiente e deverá dissolver o conselho de sentença, conforme determina o artigo 497, inciso 5. Tá? Então, se for verificar que o acusado está indefeso por ausência ou insuficiência de defesa, o juiz deve dissolver o conselho, ou seja, encerrar o julgamento e designar um novo julgamento. Ao final dos debates, o juiz poderá fazer os esclarecimentos aos jurados sobre o jurado pode ter algum tipo de dúvidas a respeito do fato ou inclusive a respeito do direito, e o juiz poderá fazer esclarecimentos breves, tá? Sem fazer qualquer juízo de valor sobre a prova ou sobre o direito. E se o jurado não se sentir confortável, não se sentir pronto para julgar, o juiz poderá dissolver o conselho de sentença. Na verdade, deverá dissolver o conselho de sentença, encerrando o julgamento se o jurado declarar que não está pronto para julgar. Ok? E aí, encerrado o julgamento, encerrados os debates, nós iremos para a sala secreta ou sala especial, onde fará a quesitação. E a quesitação é o momento em que o juiz irá perguntar aos jurados a respeito das teses que foram levantadas. E ele vai somente passar com a urna. São 2 urnas, uma para a votação em que ele vota, dá o voto dele, e a outra que ele descarta. Ele recebe 2 cédulas, uma com sim e outra com não, certo? Então, sempre assim, sim e não. E para cada tese, chamada de quesito, é que ele vai responder ou sim ou não. Bota na primeira urna
o voto e na segunda o descarte, para manter totalmente o sigilo da votação. Então, normalmente é o que? Nós temos um quesito sobre a materialidade, sobre se o crime existiu. Depois nós temos um quesito sobre a autoria, se foi o acusado, se ele participou daquele delito. Depois um quesito genérico, se absolve ou não o acusado, por qualquer causa, pode ser legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal. A pergunta sobre qualificadoras, causas de aumento, causas de diminuição. Tá? Então, se encerra com a votação, sempre atingindo 4 votos, eu formo maioria para sim ou para não, e depois, de acordo com esse julgamento, o juiz vai proferir a sentença, que é exatamente como votou os jurados. Agora, quem fixa a pena é o juiz presidente. E assim, o juiz fixa a pena, o regime de cumprimento, toda aquela parte de dosimetria que vocês estudaram, o juiz faz também no tribunal do júri na hora da sentença. Ok? Então, dessa forma, a gente encerra o procedimento especial do tribunal do júri. Tentei aqui fazer um apanhado em toda essa aula, mas vocês podem anotar eventuais dúvidas, me mandem antes da avaliação. Bons estudos, qualquer dúvida entre em contato comigo, segue também o material para vocês irem acompanhando aí. Então, até a próxima, espero vê-los brevemente durante a nossa avaliação. Foi um prazer nesse momento tão difícil que foi dessas aulas à distância, mas foi o que a gente conseguiu fazer com essas nossas aulas remotas para que vocês não ficassem prejudicados, perdendo o semestre de aula. Espero que tenham compreendido a matéria. Nós conseguimos aí esgotar o nosso assunto, tudo aquilo que nós pretendíamos dar em sala de aula, nós conseguimos fazer com as aulas remotas, obviamente sem a dinâmica da aula presencial, que eu prefiro muito mais. Tive muita dificuldade em gravar a aula, de fato não é algo que me agrada, mas era a única possibilidade. Então, continuemos com os estudos, boa sorte, e foi um prazer conhecê-los. Espero vê-los brevemente em sala de aula. Então, até mais.